Sean bienvenidos a este segmento vespertino del seminario. El primer panel que vamos a compartir a esta hora es Etanol, Medio Ambiente y Salud Pública. Van a disertar Patricia Iglesias, directora presidente de la empresa de medio ambiente del Estado de São Paulo, Brasil. Paulo Afonso, investigador del Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo. Jorge Hilbert, asesor de nivel internacional en gestión de actividades de innovación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, de la Argentina. Y Eduardo Leao, director ejecutivo de la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar y Bioenergía de Brasil, quien va a actuar como moderador. Los dejo entonces con Eduardo Leao. Adelante, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para evitar torturar os ouvidos da plateia com o meu portunhol, eu vou falar em português mesmo. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Acho que tem sido aí um debate bastante rico, né, que tivemos aí ao longo da manhã. E agora, depois desse farto almoço, que já é um desafio muito grande manter todos bem acordados depois desse almoço, nós vamos falar um pouco sobre questões relacionadas a meio ambiente e à saúde humana. Então, nesse sentido, já foi falado bastante sobre as questões relacionadas aos gases de efeito estufa, e vamos, nesse painel, reduzir um pouco a altura da discussão e sair da área estratosférica e um pouco para a altura onde estão os nossos narizes e pulmões, e falar um pouco sobre temas relacionados aos impactos que o etanol, os benefícios que o etanol pode trazer na utilização em automóveis. E para falar um pouco sobre isso, eu vou chamar o nosso primeiro palestrante, que é o Paulo Afonso de André, que, para vocês terem uma ideia, como um engenheiro formado pela Universidade de São Paulo, conseguiu a proeza de trabalhar como pesquisador na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo também. Lá ele atua no laboratório de poluição atmosférica e, junto com demais pesquisadores, tem realizado pesquisas muito ricas, muito interessantes, relacionadas aos efeitos dos combustíveis sobre a saúde humana nas grandes cidades do mundo. Bom, sem mais demora, gostaria então de iniciar, chamar o nosso primeiro palestrante, Dr. Paulo Afonso de André. Obrigado. Infelizmente, eu também vou falar em português, porque o meu espanhol é muito ruim. E é importante a gente pensar que eu vou dar um enfoque um pouco diferente. Eu vou falar em saúde humana, né? E nós vamos, para isso, começar a apresentação falando um pouco do que tem de regras na Organização Mundial de Saúde, por exemplo, que é quem normalmente norteia as tomadas de decisão em todos os eventos de meio ambiente envolvendo o aspecto saúde. Aliás, diga-se de passagem que saúde é sempre um dos mais importantes vetores para se falar em políticas públicas. Isso muitas vezes é esquecido, né? Apesar de extremamente exitoso, o programa de biocombustíveis, do programa de etanol foi criado por uma demanda de problema de importação de combustíveis. Por sorte, foi a melhor intervenção em termos de saúde que a gente observou pesquisando na cidade e na região metropolitana de São Paulo. Então, eu vou primeiro dar uma pincelada do que a OMS diz que é importante e por quê. A preocupação da OMS é divulgar, indicar quais são os poluentes e os seus limites, com o objetivo de garantir que, se esses limites forem observados, mínimos efeitos à saúde serão observados. A gente sabe
que não existe limite seguro. Isso também a OMS deixa mais claro agora. Ela soltou uma revisão em 2021, substituindo a versão de 2005. E lá ela deixa claro que ela sabe que esses limites não garantem a saúde de toda a população, porém a grande maioria da população. Então ela divide os poluentes nos seguintes grupos. Partículas respiráveis são partículas que ficam em suspensão no ar, né, que quando o ser humano respira, tem o potencial de entrar no organismo. Então, essas partículas são chamadas partículas respiráveis, o PM10, são aquelas que têm capacidade de entrar no trato respiratório. A OMS diz que o limite é de 15 microgramas por metro cúbico, média diária anual. E uma fração dela, praticamente 60% dessa partícula respirável, é composta por partículas mais finas, que ela chama de partículas finas ou PM2,5. Essas têm o potencial de atingir o fundo do pulmão. Ou seja, em termos de saúde, essa fração é mais danosa que o PM10. E dentro dessas partículas finas, existe uma fração que vem aumentando ao longo do tempo, que são as partículas ultrafinas. E por que elas são importantes? Elas são tão pequenas que elas têm potencialmente a capacidade de atravessar o tecido pulmonar e ir para a corrente sanguínea. Então, isso significa que, potencialmente, ela pode atingir todos os órgãos humanos. Então, é importante que esses limites sejam respeitados para minimizar esse impacto. O PM2,5 hoje, a média diária anual, é de 5 microgramas. Isso é alto ou é baixo? Aliás, no módulo anterior, a gente fala baixo carbono. O que é o padrão? Né? Esse padrão da OMS não tem nenhuma cidade com mais de 100 mil habitantes na América do Sul que atenda esses padrões recomendados pela OMS. Então, nós estamos longe do limite minimamente considerado como limite seguro. E isso é super importante, porque todas essas políticas que nós estamos discutindo aqui, o objetivo maior de todos é fazer com que a segurança das suas populações seja mantida. Tem que ser minimamente impactadas. A outra fração importante para a OMS é o ozônio. Esse é um poluente mais difícil, ela tem uma regulamentação, mas é uma reação fotoquímica de diversos poluentes. Então é muito difícil você atuar numa fonte, porque nenhuma fonte emite diretamente o ozônio. Mas tem também um limite de 100 microgramas. A região metropolitana de São Paulo, por incrível que pareça, está muito próximo desse limite, até às vezes abaixo, apesar de ter muita poluição e ter muita luz para fomentar essa reação. Graças a Deus, em São Paulo, nós temos um excesso de NOx, então, com isso, a reação não gera mais ozônio. Para se ter uma ideia, a gente fala em números, mas vamos ver o tamanho. Aqui eu tenho uma figura que mostra um fio de cabelo e vocês veem que até chegar ao PM10, olha a diferença de tamanho. É ali onde tem aquela partícula bem abaixo do grão de sódio. E vocês vejam que o PM2,5, aquele que tem potencial, está mais baixo ainda, ou seja, é uma fração muito pequena. E a fração ultrafina, que dentro do PM2,5, ele não tem contribuição em termos de massa, mas em termos de número de partículas, corresponde a 70%, 80% das partículas que estão no PM2,5. Então, essa quantidade imensa de partículas que vão entrar na sua corrente sanguínea. Então, isso é para se ter uma ideia do que nós estamos falando, que a gente vê muita sigla, né? O que quer dizer isso? Nós somos muito suscetíveis a esse ataque. O corpo humano não foi projetado para esse tipo de emissões. E a atividade humana nos últimos 2 séculos e meio mudou tudo. O corpo não consegue acompanhar nessa velocidade. O sistema de defesa não é adequado para isso. E aí está uma figurinha para a gente ver
O respirável entra, o sistema de defesa tira uma boa parte disso, o PM2,5 vai até o pulmão e a fração ultrafina vai entrar na circulação. Isso é importante porque as pessoas reagem de maneira diferente. Por exemplo, crianças e idosos. Crianças cujo sistema imunológico e de defesa ainda não está formado, eles podem reagir antes dos outros. Os idosos, por outro lado, o sistema de defesa e imunológico já está definhando pela evolução da espécie, também são mais suscetíveis. Então é importante que existem populações de pessoas que já têm doenças prévias, asmáticos, eles são também mais vulneráveis. Então isso é muito importante para a gente entender que esses padrões da OMS não são iguais para todo mundo. Da mesma maneira que às vezes você tem uma família que tem 2 irmãos, quando a poluição sobe, passa mal, o outro não acontece nada, são fatores genéticos que modificam também essas respostas. É muito comum a gente falar, na época que se discutia que o fumo fazia mal, falar, não, mas eu conheço um fulano de 100 anos que fuma até hoje e nunca teve nada. É fator genético. Isso acontece. Para a poluição é a mesma coisa. Pode ter gente mais resistente e outros mais suscetíveis. Então, com esse panorama, vamos agora, como o Eduardo falou, vamos descer para o solo. Né? Isso é uma foto típica de uma cidade onde tem todas as emissões, fábricas, atividades urbanas, trânsito, né? E todos os processos de emissão eles são contínuos e são complexos. Hoje a gente sabe que nas grandes cidades, por exemplo, São Paulo, todas as indústrias, isso é um fenômeno que está acontecendo em todos os lugares. As indústrias estão indo embora, porque a legislação ambiental ficou mais restrita. Então, hoje as cidades, principalmente as grandes cidades, estão virando locais de prestação de serviço. Então, o que acontece? Hoje eu não tenho tanta chaminé física. Hoje a grande chaminé nas cidades chama-se escapamento veicular. E com isso, a chaminé hoje é qualquer avenida de tráfego. Significa que essa chaminé ela está muito mais distribuída na cidade. E, com isso, é interessante notar, nós já fizemos vários estudos, a contaminação, a emissão nessas novas chaminés, elas se espalham até 200 metros de distância das avenidas. Então, qual é hoje o público mais afetado? Majoritariamente, é quem usa trânsito, transporte urbano, mobilidade. Que, aliás, no módulo anterior foi muito conversado, mobilidade. Hoje todo mundo discute mobilidade. E eu estou dizendo, a mobilidade é a maior fonte de contaminação de poluente. E se por um acaso, como os estudos têm demonstrado na cidade de São Paulo, na região metropolitana, a população mais vulnerável é a que passa mais tempo no trânsito e é aquela população que normalmente mora em periferia e tem que cruzar a cidade para ir trabalhar. Então, além de você ter todos esses efeitos em saúde, por ser idoso, por ser criança, você também tem um fator de problema social envolvido nisso, que precisa ser pensado. Então, mais adiante eu vou mostrar um exemplo disso, como acontece. E é importante que a gente entenda que a cidade tem uma dinâmica cada dia mais complicada e o investimento em diminuir as emissões dessa chaminé, da nova chaminé, são fundamentais. Apesar no módulo anterior ficou muito claro que o ciclo de vida do automóvel tem uma parte que é o que sai do seu escapamento, do combustível, né, e da tecnologia, e tem outra parte que são os outros itens, né, que é como vai se descartar e como nasce esse veículo. Mas nesta etapa, esse escapamento vai possibilitar a grande contaminação que nós temos hoje na cidade de São Paulo, como em toda a grande região metropolitana e cidades com mais de 100 mil habitantes, com certeza. Essa tabelinha, eu só quero mostrar que, apesar de diversos anos
a OMS continua dizendo que os fatores mais importantes e modificáveis de impacto em saúde, a poluição atmosférica continua uma constante. No caso de São Paulo, isso continua verdade, só que em vários estudos nós observamos que, apesar do aumento da frota, grande aumento da frota, o grande aumento de congestionamento, a poluição atmosférica só não subiu proporcionalmente simplesmente porque nós temos uma grande frota flex, que foi uma implementação a partir do final dos anos 70. Hoje a nossa frota é majoritariamente flex, então a frota antiga já saiu. Isso faz com que a poluição não tenha subido tanto quanto explicaria o aumento da frota, mas o aumento dos congestionamentos. E isso é um fator extremamente importante, às vezes difícil de você medir, porque a gente conseguiu medir isso porque já tinha uma frota implantada. Mas essa informação precisa ser utilizada no planejamento de intervenções. Como, inclusive, o Ricardo estava conversando, já que a chaminé são as vias de trânsito, as vias de maior carga de trânsito deveriam ter um transporte mais limpo ainda do que o restante da cidade, porque é por lá que passa a maior parte da população e você tem a maior contribuição. Eu não vou passar aqui, é mais para quem trabalha em saúde, não vamos entrar nesse detalhe, até porque... Né? E aqui é uma curva dose-resposta, é uma curva de risco em poluição. Vocês notam que tem uma linha que ela quase começa, ela foi traçada a partir do PM 2,5 de 1 micrograma. Tá? Você vê que é uma curva crescente. Significa que quanto maior a população, maior o risco da pessoa adoecer. E tem uma banda cinza. O que é essa banda cinza? Também, além de idoso, criança, você tem uma série de desfechos em saúde que são diferentes na presença da poluição. Infarto, problemas respiratórios crônicos. Você tem uma escala que faz com que essa amplitude possa ser desenhada especificamente para desfechos específicos de saúde. Cardíacos, é muito comum. 5 horas depois do congestionamento, aumenta o infarto. Né? Respiratórios, no dia seguinte já está afetando. Então é importante que a saúde, inclusive em São Paulo, quando se prevê um aumento de poluição, já o sistema de vigilância ambiental já faz um aviso para alguns hospitais, porque a demanda vai subir. Né? Bom, exemplo prático de como a cidade tem essa perversidade de quem cruza São Paulo. No lado direito, você tem 2 desenhos de São Paulo, da região, da cidade de São Paulo. Na primeira, aqui tem na primeira delas do centro, você tem a poluição como prevista pelas estações da CETESB. Vejam que afora a Zona Norte, desculpe, a da ponta, majoritariamente no centro de São Paulo é a área mais suja pela rede da CETESB. Na Faculdade de Medicina, no fundo da faculdade, a gente tem o serviço de verificação de óbitos. Todo mundo que morre de causa indeterminada é obrigatório fazer autópsia. E a gente tem a oportunidade de fotografar o pulmão. Então, eu tenho 2 fotos de 2 pulmões de pessoas com mais de 60 anos, que moraram pelo menos 50 anos em São Paulo. E a única diferença entre os 2 é que aquele mais sujo foi de um fumante, ou seja, uma pessoa que se autopoluiu. E a outra foto é de uma pessoa não fumante e que não convive com o fumante. Ele não é um fumante passivo, mas ele tem um perfil de quase fumante. A gente fez uma estimativa, isso equivale a mais ou menos 2 cigarros por dia. Isso é que uma pessoa que mora em São Paulo fuma involuntariamente, querendo ou não. Só por conta da concentração, que não é das mais altas, mas que tem esse efeito. E no outro desenho de São Paulo, onde nós temos nas beiradas de São Paulo uma área mais vermelha, é onde a maior parte daquelas pessoas que foram autopsiadas e tinham grande concentração de antracose no pulmão, elas moram. E são pessoas que perdem de 2 a 4 horas por dia no trânsito. São as pessoas que mais
usam o sistema de transporte, atravessam a cidade cotidianamente. Ou seja, eles estão bem dentro da chaminé. Da chaminé que... Ok. Bom, aqui é só para resumir que todas as comparações dos estudos mais recentes das tecnologias envolvendo combustão, gasolina e etanol mostram que o etanol é o que traz maior benefício em todos os poluentes. Só o NOx é que ele é mais ou menos neutro, né? Mas isso significa que trocar etanol, o PM reduz 96%. Isso é um elefante que vai sair do pulmão da população. É muito relevante. E tanto CO quanto CO2 também. Veja, esse CO2 não é aquele estratosférico, é o que está aqui embaixo. Tá? E também para complementar, apesar do etanol ter mais acetaldeído do que a gasolina, mas tem menos formaldeído. No final das contas, a toxicidade do etanol também é significativamente mais baixa que a da gasolina, o que é muito importante também. Então, eu não estou trocando 6 por meia dúzia, estou trocando alguma coisa suja, no caso do combustível fóssil, por algo muito mais limpo e muito menos tóxico, com uma toxicidade total menor também. Isso aí eu não vou falar. Bom, estudos especificamente sobre ozônio e partículas ultrafinas também mostram, mais recentes, 2017 e 2018, mostram claramente que o etanol também tem menos partículas e nanopartículas ultrafinas e também contribuem com uma redução na concentração de ozônio. Ou seja, eu saio ganhando sempre com a substituição do combustível fóssil. Agora eu vou voltar para a estratosfera, o Eduardo me perdoe. Vamos falar, eu não vou falar de efeito estufa, mas eu vou falar do principal efeito que a gente observa, que é a mudança climática. Aumento de temperatura, a gente tem visto muito efeito disso. Então eu peguei 3 cidades da América Latina, Buenos Aires, Rio de Janeiro e México. Essas curvas mostram que tem temperaturas que, quando começam a acontecer, a curva sobe, significa que tem gente sendo internada por problema da temperatura. Ou seja, não é só poluição, a temperatura também é um estresse. E vocês notam que em todas essas curvas, dependendo da cidade, por exemplo, a partir de 28 graus no Rio de Janeiro, para cima, começa a aumentar a internação de pessoas procurando o sistema de saúde. E isto, no México, a mesma coisa, e na Argentina, com outro disparador, né, também. Então, significa que o efeito dos gases de efeito estufa sobre a temperatura climática está levando também ao impacto em saúde. Eu trouxe essas 3 que são daqui de perto. Porém, no mundo inteiro, a mesma coisa acontece. Isso é importante porque quando a gente fala que precisa, não pode deixar subir mais, a gente não vê que continua morrendo gente por causa disso. Nós não só precisamos parar de subir, quanto tentar reduzir, baixar essa temperatura, esses efeitos. Bom, as conclusões, eu vou ser muito rápido aqui. A toxicidade, o benefício do etanol é inconteste na substituição do fóssil. Todos os estudos que nós fizemos têm ganho econômico, inclusive. Quando nós mostramos nosso primeiro estudo sobre 6 regiões metropolitanas do Ministério do Meio Ambiente, nós chamamos o pessoal do Ministério da Saúde. O pessoal do Ministério do Meio Ambiente até ficou preocupado, mas não doeu tanto. Agora, o pessoal do Ministério da Saúde falou, quer dizer que sou eu que estou pagando essa conta? Exatamente, é a sociedade que vai pagar essa conta. Então, uma última conclusão que eu gostaria de deixar aqui, desculpe, voltei aqui, é que na parte de saúde, nós já estamos atrasados, nós estamos pagando uma conta pesada em perda de produtividade, em redução de expectativa de vida, em perda econômica para os países. Então, nós já estamos atrasados. Quanto antes a gente começar, menos pior vai ser a coisa. Ruim vai continuar sendo. Então, essa é a última conclusão que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês. Obrigado.
de agradecer aí a sua apresentação, Paulo, e dizer para vocês que realmente muito interessantes, né, essas avaliações e quantificação desses problemas nas grandes cidades, e chamar atenção para um dado, acho que é um dado extremamente importante. Apesar de todos esses problemas que nós enfrentamos em São Paulo, tem um número que realmente chama atenção. Existe um website chamado iCare em inglês, e que mapeia e ranqueia as cidades mais poluídas do mundo. Se nós olharmos as 100 primeiras, praticamente todas são cidades na China e na Índia, praticamente todas. Agora, o curioso é São Paulo. São Paulo, os que já tiveram a oportunidade de visitá-la, conhece e sabe o trânsito que nós estamos falando. São Paulo é hoje a quarta maior cidade em população no mundo. E um trânsito assustador para aqueles que já tiveram a oportunidade de estar lá principalmente durante a semana. Agora, quando nós olhamos a média de material particulado 2,5 anual de São Paulo, vocês sabem qual que é o ranking de São Paulo? Que usa 60% mais ou menos de etanol na sua frota? Em 2021, a posição 1575. Cidades daquele porte, com aquele volume de tráfego. Então, acho que isso aí, de uma certa maneira, ele ilustra muito do que o professor Paulo Afonso nos trouxe. Bem, eu queria agora continuar aqui com o nosso painel, chamar o engenheiro agrônomo Jorge Hilbert, que seguramente é conhecido de todos vocês aqui, uma pessoa que tem aí um currículo extremamente vasto, né, com uma participação muito relevante no INTA, né, no Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, tendo assumido vários cargos, inclusive de diretor da área técnica de agricultura, e com muitos trabalhos na área de biocombustíveis. Então, por isso, o convidamos para participar desse painel e vamos aterrissar um pouco agora na produção, olhar um pouco o que tem sido feito do ponto de vista de práticas de sustentabilidade aqui na Argentina e os benefícios que o etanol pode trazer dentro dessa perspectiva de meio ambiente que trata esse painel. Doctor Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarme a presentarles algunos de los trabajos que venimos haciendo hace ya 14 años en el tema de sustentabilidad y el tema de evaluación de biocombustibles acá en la Argentina, con especial foco en el tema de etanol. Para introducirnos un poco en la temática, todos conocemos los últimos dos informes que salieron este año del IPCC, ¿no? Que por un lado advierten sobre la gravedad de lo que estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado, el segundo informe también advierte de las grandes posibilidades que tenemos de mitigar y de reducir los impactos ambientales que estamos produciendo a nivel mundial. Los biocombustibles, me encanta esta simple gráfica porque nos marca la real oportunidad que tienen los biocombustibles a nivel mundial. No descartamos, como dijeron mis colegas en la mañana, otros tipos de tecnología que están en el pipeline del desarrollo tecnológico, pero lo que necesitamos es ir a una curva como la que se presenta a la izquierda, ¿no es cierto? O sea, necesitamos reducir drásticamente las emisiones en un periodo de tiempo muy corto y no reducir poco ahora y en el futuro comenzar a reducir más. ¿Por qué? Porque ustedes ven la superficie que queda debajo de las dos curvas es totalmente diferente, ¿no? Y toda esa superficie que hay adentro de esas dos curvas es dióxido de carbono que está emitido a la atmósfera y que está ocasionando el problema de calentamiento y de cambio climático.
Otro tema muy importante es cuando hablamos comparativamente de diferentes biocombustibles, se cae mucho en el tema de subsidios o ayudas, ¿no? Y esta gráfica realmente impacta enormemente todos los principales países del mundo, el nivel de subsidios que recibe la industria petrolera en relación con lo destinado a cambio climático. Es realmente espeluznante y se ha incrementado muchísimo más, porque cada vez que sube el petróleo, los subsidios a la industria petrolera son gigantescos. Argentina es un claro ejemplo. El último cálculo que me hicieron era más de 11.000 millones de dólares que nos vamos a gastar en importaciones fundamentalmente desde Estados Unidos y desde Qatar. Por eso yo siempre digo que defendemos la mesa de los americanos y los de Qatar en vez de los argentinos. Bien, otro tema que vuelve a la palestra a nivel mundial, este famoso y trillado tema de la competencia alimentaria, ¿no? De los biocombustibles. Cuando está súper probado a lo largo de todos estos años que el desarrollo de una alternativa bioenergética lo que produce es más alimentos y más baratos que si no los producimos. Todo lo contrario a lo que se divulga. Y en eso yo creo que es un desafío para los colegas de Brasil actuar en conjunto en los foros internacionales. Me ha tocado mucho estar y compartir con colegas brasileños en Bruselas, peleando en diferentes estados las normativas que se imponen en este tema, y realmente nos hace falta una mejor coordinación entre nosotros. Porque esta es un poco la secuencia, ¿no? Se instala en los medios de determinada imagen, ¿no? de una imagen de un chico hambriento y un tanque de combustible con etanol, y eso cambia la percepción pública y eso genera requerimientos a organismos de control y regulación, ¿no? Y búsqueda finalmente de respaldo técnico y científico a esas medidas políticas que se van tomando en diferentes países y en diferentes regiones del mundo. Y ustedes ven ahí la liebre y la tortuga, ¿no? O sea, los cambios en regulaciones y cambios políticos van muy rápido y el respaldo científico-técnico va muy lento. Por lo tanto, esta es la realidad que hoy nos enfrentamos a nivel mundial. Y esto lo relaciona un poco también de cómo las poblaciones, nosotros como seres humanos, ¿qué nos enseñan las neurociencias, ¿no? Fundamentalmente somos seres emocionales en vez de seres racionales. Y todo cambia por el mensaje emocional, y por eso se llama a lo más que impacte más en la rama emocional, como puede ser un chico hambriento de África al lado de una usina de caña de azúcar brasilera o un mono quemándose en el Amazonas, ¿no? Bueno, eso genera a nivel del ser humano diferentes distorsiones, ¿no? El pensamiento polarizado, la visión catastrófica, las etiquetas globales, si pasó acá, va a pasar en todos lados, ¿no? Manes nos dice, ¿no?, que la evidencia raramente cambia lo que pensamos, ¿no? Una vez que se instala un tema emocional en las sociedades es muy difícil revertirlo, y esto incide sobre el permiso social para producir. Por lo tanto, ¿cuál es la salida? La salida justamente es fundamentarnos en datos técnicos, pero generar una emotividad positiva, ¿no? Y crear un nuevo sueño para motivar a las poblaciones. Bueno, otro tema es, se habló hoy sobre los indicadores sobre desarrollo sostenible y cómo impacta, fundamentalmente los biocombustibles impactan no solamente en el indicador 7 de energía asequible y no contaminante, sino una serie de indicadores económicos y sociales distribuidos en todo el país. Volviendo al tema alimentario, ¿no? Un tercio de los alimentos se tiran en el mundo sin
sin siquiera consumirse. Son 1.300 millones de toneladas en el mundo, ¿no? Yo sé que hay muchas empresas también que viven del aumento permanente de la producción y ustedes habrán estado sentados en muchas disertaciones que siempre hablan de la proyección de consumo y el crecimiento de la necesidad del crecimiento permanente de producción, cuando en realidad no es tan así, ¿no? Ahí vemos una curva, siempre se nos habla de la seguridad alimentaria y que estamos afectando la seguridad alimentaria. Ahí estamos viendo la correlación casi perfecta con un R cuadrado de más de 0,90 entre lo que es el ingreso per cápita de los países y el nivel de seguridad alimentaria que tiene. O sea, el problema no es un problema de disponibilidad, sino un problema de empleo genuino y de alta calidad. Generalmente se cae en culpar a los biocombustibles por uso de tierra, por uso de fertilizantes y diversos otros elementos que hace a la productividad agrícola, y ustedes ven que no hay ningún tipo de correlación entre esos elementos y la seguridad alimentaria a nivel mundial. En Argentina hemos sufrido, y fundamentalmente cuando se discutió la caída de la antigua ley de biocombustibles, un enorme ataque, ¿no?, desde el sector fundamentalmente petrolero, con un montón de imágenes que hacen a esta lógica que yo le estaba mostrando, ¿no? De ahí muestro que el reloj del relatómetro se rompió por la cantidad de cosas que estuvimos contestando y debatiendo. Tengo a varios que estuvimos muy fuerte en los medios debatiendo este tema. Otro tema fundamental cuando hablamos de sustentabilidad de biocombustibles es que no es una lógica energética clásica como es la del sector petrolero. Fundamentalmente estamos apuntando a una transformación de la biomasa en diferentes productos y en diferentes agregados de valor que hace a la lógica y sustentabilidad del negocio. O sea, no puedo plantear una cadena entera, no existiría la industria del etanol en Brasil si previamente no existía la industria del azúcar, ¿no? Lo mismo en el caso del maíz en Argentina o de la soja, o sea, es toda una industria que hay detrás y justamente hay que ir a ese conjunto de actividades. Y para eso hace falta trabajar mucho en varios campos, ¿no? El científico-técnico, de las relaciones internacionales, los mercados, etcétera. Como les decía, hace más de 14 años venimos trabajando con toda la industria argentina de biocombustibles. En el caso del bioetanol específicamente, ahí ven las 4 principales empresas argentinas que creo que serán el más del 90% del mercado en total, con las cuales trabajamos y venimos permanentemente todos los años realizando estudios sobre su nivel de emisiones, su nivel de mejora, etcétera. Y también últimamente hemos introducido toda la parte de certificación para exportación. Estas son las herramientas metodológicas que usamos. Fundamentalmente nos basamos mucho en la directiva del 2009 y ahora la de 2018, la Red 2 de la Unión Europea, ¿no? Y los procesos de certificación que en Argentina fundamentalmente son 2BS, una norma francesa para la parte de producción de cultivos, y ISCC, una norma alemana, todas protocolizadas con la Red 2 de la Unión Europea. Fundamentalmente nos basamos en el análisis de ciclo de vida, que es un procedimiento que evalúa toda la actividad, identificando las materias y la energía que se utiliza y todos los descartes que se liberan al medio ambiente. Tiene diferentes fundamentos el método. Fundamentalmente hay que tener muy claros los objetivos y los límites del sistema. Tiene diferentes niveles de precisión de acuerdo a los indicadores que nos relacionan un producto que se usa con el nivel de emisión que tiene. Y también tienen una forma de dividir el impacto ambiental
de acuerdo a la masa que producimos, a su contenido energético o a su precio de mercado. Estos fundamentalmente son los criterios básicos que se usan para trabajar. Ahí les presento la fórmula de lo que es el total de emisiones que se evalúa desde la siembra hasta su destino final en el consumo, tomando la industria, el transporte, la logística y la transformación industrial. Nosotros trabajamos con calculadores desarrollados a medida para cada una de las empresas. Ahí vemos el esquema de la carga del modelo, que partimos desde planillas de campo, toda la parte de monitoreo de logística, más toda la parte de información. En el tema de paquetes tecnológicos, venimos trabajando a nivel de Argentina, tenemos un relevamiento nacional de paquetes tecnológicos para los cultivos, que está regionalizado, y últimamente se están incorporando acá Mi Campo, acá Puma y diferentes herramientas hoy que comienzan a permitir al productor cargar los insumos que está teniendo y de esa manera nosotros poder tener año a año cuál es específicamente la cantidad de insumos que se utilizaron en la producción. Un ejemplo de cálculo, fundamentalmente en verde van a ver los datos que se usan, en amarillo de dónde sale las fórmulas y después viene la marcha del cálculo que se utiliza, ¿no? Esto para fertilizantes, para módulos de materias primas, o sea, para cada una de las etapas se siguen este tipo de procedimiento de pasar de un dato físico de litros de gasoil, por ejemplo, que se usa en un camión, a cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente que se mide. También lo que realizamos con cada empresa, y están viendo las cuencas de abastecimiento, de dónde proviene la materia prima, y eso se relaciona con los paquetes tecnológicos que se usan en cada región y con la distancia y fundamentalmente con el rendimiento. Porque el rendimiento del cultivo es por cuánto divido yo todos los insumos que utilicé para producir. Ahí están viendo desde la campaña 14-15 hasta la 21-22, en diferentes ejemplos de diferentes empresas, cuál fue el rendimiento promedio de sus cuencas de abastecimiento en kilos por hectárea. Eso se traduce en emisiones por tonelada de maíz, en kilo de dióxido de carbono equivalente por tonelada de grano que entra a la planta transformadora de maíz. Fundamentalmente, yo siempre hago hincapié también en el tema de las imágenes que uno da, ¿no? Es muy distinto hablar de bioetanol de caña o bioetanol de maíz que hablar de bioetanol a partir de azúcar o melaza o hablar de bioetanol a partir de almidón de maíz, porque al público general le queda la idea, si uso solo el almidón quiere decir que me queda mucho más del cultivo. Yo hablo maíz, a la gente común piensa, bueno, agarré todo el maíz y lo convertí en etanol y no me quedó nada. Esto es un poco cómo se reparten las emisiones. Fundamentalmente, si vemos la primera torta, el 40% corresponde a la producción agrícola, el 7% al transporte y el 51% a la industria. Si vamos a la parte agrícola, fundamentalmente el mayor peso está dado por los fertilizantes, ¿no? Y en la industria, fundamentalmente por la parte del consumo energético. Ahí tenemos un poco algunos de los resultados promedios, ¿no? En etanol, ¿no? ¿Por qué hay tres curvas? Hay tres columnas, porque una está dividida por el contenido energético de cada uno de los productos que se generan en la biorefinería. La segunda es el másico, o sea, cuánta masa, y el último es el económico. Cuando vamos a la reducción de emisiones respecto a los combustibles fósiles, ahí estamos viendo tres comparaciones. La nafta en Argentina, que se toma un valor de referencia de 80,4, la directiva vieja de la Unión Europea, que estaba en 83,8, y ahora la corrigieron en el 2018 y es 94, ¿no? Acá también quiero hacer un hincapié, ¿no? Cuando hablamos del combustible de referencia, el otro día me llegó a mis manos
poco la cuantificación de emisiones de los distintos petróleos en el mundo. Las diferencias son hasta el 500%, ¿no? O sea, estos valores promedios, nosotros en biocombustibles hacemos los estudios específicos para cada. El petróleo saca un valor promedio y una cosa son las arenas bituminosas de Canadá y otra cosa es un pozo en Arabia, ¿no? O un shale oil o un shale gas que tienen una enorme cantidad de energía invertida. Hemos realizado mejoras en los sistemas de cálculo, lo que estoy mostrando acá, cómo hacemos la asignación de emisiones de acuerdo a dentro de la destilería para los distintos productos y cómo eso ha mejorado los niveles de cálculo a nivel de los años. También acá les muestro cómo es la influencia de incluir un nuevo producto en la biorefinería. Ustedes saben que la fermentación tanto de azúcares como de almidón, tenemos una gran producción de dióxido de carbono, que es un dióxido de carbono biogénico porque fue capturado por la planta en el mismo año, pero ese dióxido de carbono lo podemos capturar y destinar a diferentes industrias, ¿no? Ya sea industrias alimenticias o una nueva tecnología que se está imponiendo de incluir el dióxido de carbono en la producción de concreto y de cemento. Eso baja un 10%, mejora en un 10% el nivel de emisiones del bioetanol que yo estoy generando, porque es un crédito que se obtiene. El retorno energético de 1,5 a 2,5 es el que estamos obteniendo en el tema de almidón de maíz. Acá nada más les muestro un estudio que hicimos el año pasado sobre la potencialidad de la producción de etanol en Argentina, tanto de azúcar como de almidón de maíz, cuál sería la capacidad actual, la que se podría aumentar a corto plazo y a mediano plazo, esto qué significaría sobre los cortes que podría alcanzar Argentina, y finalmente lo que hicimos es un cuadro donde relacionamos los porcentajes de corte con la reducción de emisiones a nivel nacional para ligarlos con los NDC, que son las contribuciones nacionales que son de todos los países signatarios del Acuerdo del País. Algo nuevo que terminamos, no sé si Manuel está por acá, ahí está Manuel, de una de las empresas con las cuales trabajamos, que es Bio4 en relación con bioeléctrica, o sea, cómo es la integración del biogás con la producción de etanol. Ahí estamos viendo lo que es el complejo de esa planta, son 3 plantas de biogás integradas al complejo de producción de etanol, con 6,5 megavatios de capacidad, y cómo hay una interrelación de las corrientes térmicas y eléctricas entre la biorefinería y la planta de biogás. Ahí están viendo las producciones anuales, metros cúbicos en megawatt hora y en megawatt hora térmico que genera cada una de las plantas, ¿no? Y los niveles de emisiones que estamos teniendo. En resumen, hemos logrado alcanzar una energía eléctrica de la biorefinería que está prácticamente en carbono neutralidad. Ustedes están viendo que tenemos un nivel de reducción del 98,9 al 99% de emisiones y estamos para aspirar a mucho más. O sea, lo que nos brinda la tecnología del biogás integrada a la fertilización y la captura de carbono en suelos es aspirar a un combustible de emisión negativa, ¿no? O sea, ese sería que al consumir ese combustible, en vez de emitir, yo estoy capturando emisión. Esto es lo mismo para la parte de energía térmica que está utilizando la biorefinería, ¿no? Estamos en 98,9, 99% de reducción de emisiones. Esta es la eficiencia que está teniendo eléctrica y térmica cada una de las plantas. Estamos en total llegando a una eficiencia del 60% de la energía que está proviniendo de un subproducto de la destilería de etanol. Terminando, la evolución y la mejora de los cálculos, fundamentalmente hemos trabajado sobre la asignación de cargas energéticas a cada producto, la incorporación de nuevos productos en la cadena de transformación, como ha sido el dióxido de carbono,
la incorporación de aportes energéticos propios por interacción entre tecnologías, la de bioetanol y de biogás, los estudios en la variabilidad de rendimiento y la cuenca de abastecimiento de las plantas, los paquetes tecnológicos en las cuencas específicas y los análisis de sensibilidad en el rinde. Bien, ahí tienen mis datos en el site de Google o en el canal de YouTube, esto lo tienen mucho más desarrollado. También, gracias a la generosidad de todas las empresas, todos los estudios son públicos, están en la web, pueden analizarlo, pueden ver cómo ha sido la evolución a lo largo de estos 8 años que venimos acompañando a la industria del etanol, cómo hemos ido aumentando el porcentaje de reducción de emisiones hasta hoy estar por arriba del 70% de reducción de emisiones en el caso de bioetanol a partir de almidón de maíz. Y como siempre le digo a Jorge, es una deuda pendiente empezar a realizar esto con toda la industria del etanol de caña, una planta también carbono 4 hermana del maíz de alta eficiencia fotosintética, que seguramente también tenemos enormes posibilidades de lograr estos números. Muchas gracias. Engenheiro Jorge Hilbert, muito obrigado, foi uma apresentação excelente. E nós tivemos a oportunidade, nessas duas primeiras apresentações desse painel, entender um pouco melhor os benefícios que o etanol pode trazer, não só para as questões relacionadas ao aquecimento global e esse grande desafio que nós vivemos, mas também para a própria saúde pública, né? Foram apresentações que também mostraram a importância das práticas sustentáveis pelos produtores. E para fechar esse painel, nós gostaríamos de agora trazer uma visão do papel que o Estado pode trazer, o governo pode trazer, no sentido de não só definir parâmetros ambientais, fiscalizar, licenciar as empresas, mas também gerar incentivos para essas práticas sustentáveis. Então, o papel do governo não só de o chicote na mão, mas a cenoura que pode incentivar e pode encorajar as empresas a cada vez mais melhorarem suas práticas ambientais. E para falar sobre isso, eu não conheço ninguém melhor do que a doutora Patrícia Iglesias, que infelizmente não pôde estar conosco aqui, mas gentilmente se ofereceu para fazer a apresentação online de São Paulo. A doutora Patrícia é advogada de formação, tem doutorado pela Universidade de São Paulo, é professora na própria universidade e ocupou relevantes cargos de meio ambiente no estado de São Paulo. Dentre eles, eu menciono a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que equivale ao cargo de ministro estadual aqui na Argentina, e também, atualmente, é a presidente da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e nessas funções ela tem experiências extremamente ricas que serão compartilhadas conosco nessa tarde. Doutora Patrícia, por favor, a palavra é sua. Bem, obrigada, boa tarde a todos. Sinto bastante por não estar aí presencialmente, eu sei que é bem diferente quando nós podemos estar no evento, mas infelizmente eu tive uma questão de saúde e não pude ir. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Dr. Evandro Bussi pelo convite, né, e na sua pessoa agradecer a Única e também cumprimentar os demais colegas que fazem parte desse painel, tanto o Paulo Afonso quanto o Jorge, e a você, Eduardo, que faz essa coordenação nessa tarde. Eu vou compartilhar rapidamente uma apresentação, espero que dê certo, vamos lá. Só verificando se... Tudo certo, Patrícia, nós estamos já vendo a apresentação. Muito obrigada. Sim, agora entrou em modo slide, está ótimo.
Então, bom, primeiro falando um pouquinho, né, do papel da CETESB, eu acho que nunca é demais lembrar que a CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, é considerada uma das melhores agências ambientais da América Latina e tem, esse ano, completando 54 anos de existência. E para nós termos uma ideia da demanda, né, no que diz respeito ao Estado de São Paulo, hoje nós temos 55 mil empresas licenciadas no nosso estado e apenas na região metropolitana são mais de 13 mil empresas. Então, o volume é muito grande, nós concedemos mais de 60 mil licenças por ano e avaliamos pedidos de mais de 60 mil pedidos por ano, e temos 46 agências espalhadas no nosso estado. Trabalhamos, obviamente, dentro da linha daquilo que foi colocado tanto pelo Paulo Afonso quanto pelo Jorge, cuja missão é a qualidade de vida das pessoas. Então, quando nós olhamos para o papel do governo e também de uma agência ambiental, não se trata apenas de conceder licenças, mas de olhar a qualidade ambiental, verificar as questões de ar, de água, fazer todo o monitoramento dos solos, temas como prevenção, decontaminação e também remediação das áreas contaminadas, as emergências químicas que nós atendemos também no estado, e também temos uma escola superior para a formação de técnicos. Essa escola forma mais de 2.000 técnicos por ano em toda a América Latina e nos países de língua portuguesa. Obviamente, nós estamos num evento de etanol, esse que é um setor que tem se desenvolvido cada vez mais no estado de São Paulo, e um setor que nós chamaríamos de modelo por parte da agência ambiental. Então, eu vou entrar diretamente no tema que nos interessa nessa tarde, que é verificar, né, quando nós temos um foco no etanol e na questão da cana-de-açúcar, que há, sim, impactos, não só do ponto de vista, né, do fogo na colheita, que nós já tivemos no passado, mas já superamos no estado, a questão da geração e do descarte de resíduos, mas também vamos ter impactos no processamento e depois os impactos industriais. E eu queria mostrar para vocês como todos esses temas foram trabalhados nos últimos anos no estado de São Paulo, em conjunto com o setor privado. Como o Eduardo colocou muito bem, não se trata apenas de licenciar ou fiscalizar, mas de construir um setor econômico indispensável para o nosso estado e para o nosso país, e que tem avançado muito por uma proatividade do próprio setor. Então, esse dado e esse quadro, ele nos mostra claramente como nós pudemos reduzir os impactos desse setor com o uso da tecnologia. Então, desde o início, em 2007, até o nosso quadro atual, nós fomos reduzindo a praticamente zero, em especial a questão da queima da palha. E esse é um fator importante porque tem um contato direto com o tema do Paulo Afonso, que é a questão da qualidade do ar. Então, hoje nós podemos dizer que temos, né, em torno de menos, que seria equivalente, né, a menos 202 mil ônibus circulando nas cidades por um ano, dada a diminuição de impacto na atividade e a relevância disso para a qualidade do ar. Eu vou falar já de qualidade do ar, mas eu não posso deixar de mencionar que nós também temos uma redução do ponto de vista dos resíduos. Então, o uso da vinhaça como fertilizante é algo fundamental no nosso estado. Nós começamos inicialmente, né, com essa redução, reconhecendo o valor agronômico desse produto. Então, devido ao seu alto poder de matéria orgânica, ele que poderia impactar negativamente, passou a ser utilizado dentro da produção. E eu vou mostrar para vocês que esse é um setor que tem feito aquilo que é desejável hoje para a agenda do clima, para todos nós que somos aderentes ao Acordo Ambiental de Paris, que é justamente a redução das emissões de uma forma bastante significativa. Então, nós tivemos uma primeira norma que já previa, né, padrões técnicos de aplicação da vinhaça, que vocês podem ver nessas imagens, mas que, obviamente, trazia alguns defeitos não desejados,
como, por exemplo, o acúmulo dessa vinhaça que podia gerar o problema da mosca de estábulo. Então, isso que lá atrás, né, nos anos 2000, era um problema, acabou sendo contornado por parte do próprio setor, que trouxe tecnologias melhores, né? Então, hoje nós percebemos uma evolução técnica que permite, por exemplo, a aplicação concentrada da vinhaça. Então, este slide mostra aqui uma visita que nós fizemos com os nossos técnicos em 2019, é uma usina da Cófico, que fica no interior de São Paulo, e que hoje pode aplicar 1/6 daquele volume original da vinhaça, justamente porque é uma aplicação direcionada e concentrada. E com isso, né, a aplicação em linha e não mais na entrelinha, e a eliminação do ambiente para a reprodução da mosca. Em termos práticos, então, nós conseguimos avançar bastante, melhorando o controle da aplicação da vinhaça. E esse quadro me parece o mais importante porque ele nos mostra não só uma redução de resíduos, mas, em especial, o uso da vinhaça como um fertilizante que traz esse conceito de uma economia circular. Então, nós vamos ter a produção do açúcar, né? Nós vamos ter a produção do açúcar e do etanol, também a vinhaça utilizada como fertilizante do solo, mas mais do que isso, a torta de filtro e as cinzas que também vão ser utilizadas como fertilizantes de solo, dada a normativa que a CETESB pôde construir em conjunto com esse setor privado, e hoje também o bagaço utilizado para gerar energia. Então, nós temos a questão da bioeletricidade a partir desses resíduos. Eu poderia dizer a vocês que aquilo que era um problema no passado, decorrente da produção, hoje acaba sendo uma geração de atividade econômica e um fechamento de um ciclo completo que nós vamos encontrar justamente nesse setor. Então, eu tenho utilizado como exemplo para muitas das minhas apresentações, em especial no tema específico de redução de emissões e mudanças climáticas. Mas como nós falamos no início, e fazendo um fechamento, aquilo que os meus colegas trouxeram e que me antecederam, nós também vamos trabalhar isso do ponto de vista da concentração média de partículas inaláveis, que são, na verdade, as MP10, mencionadas pelo Paulo Afonso, as micropartículas, né, material particulado de 10 ou de 2,5, como também foi mencionado. E esse quadro ele é muito indicativo, porque se nós formos pegar desde os anos 70, né, nós começamos o programa Proálcool em 1979, e o controle também da parte industrial no mesmo ano. Ou seja, o nosso estado tem hoje o controle de fontes estacionárias, que seria justamente a parte de produção industrial, e o controle de fontes móveis, seja pelo PROCONV, que é esse programa estabelecido em 1987, hoje é um programa federal, mas que teve início no estado de São Paulo, lembrando que a CETESB é o órgão técnico do IBAMA, inclusive para aprovação de novos veículos, até hoje. Tá? Depois, nos anos 80, introduzimos a Operação Inverno, em 96, novas fases do PROCONV, e depois o próprio Promote, que é o programa de controle também das motocicletas. Então, esses fatores nos levaram a uma redução enorme dessas micropartículas, em especial aqui estou considerando a região metropolitana de São Paulo, porque São Paulo é o estado indutor da economia brasileira, então, mesmo sendo o estado mais desenvolvido economicamente, e, obviamente, com uma frota gigantesca, como o Eduardo mencionou, nós não tivemos um aumento do material particulado e, pelo contrário, nós tivemos uma redução com os anos, com o passar dos anos. Aqui também mostrando um pouco a concentração máxima de monóxido de carbono, né, por 8 horas, as partículas, as ppm, partículas por
por milhão, nós vamos perceber uma redução brutal também. Então, desde 2008, na região metropolitana de São Paulo, nós não temos ultrapassagens no que diz respeito ao padrão da OMS. Eu também gostaria de lembrar que, como recomendações, a própria Organização Mundial da Saúde coloca que padrões nacionais vão variar de acordo com a abordagem, eu estou colocando aqui entre aspas, né? A abordagem adotada para balancear os riscos à saúde, também a viabilidade econômica e as questões econômicas. Então, nós vamos verificar não só a viabilidade técnica, como a viabilidade econômica e a questão da saúde das pessoas. E, obviamente, visando as menores concentrações possíveis no contexto local. Por que eu coloco essa fala, vamos dizer assim, da Organização Mundial da Saúde? Porque hoje nós temos tecnologia e temos um combustível que é extremamente favorável para isso. Se nós pudermos chegar a esses índices na região metropolitana de São Paulo, com o volume de veículos que nós temos ali, é justamente porque se estabeleceu um programa de controle e de trabalho conjunto com o setor produtivo. E esse é o segredo do nosso sucesso, né, da redução. Então, por exemplo, em 1997, com a introdução dos catalisadores e também a partir da evolução do próprio etanol, que é bom lembrar, né, emite até 90% menos gases geradores de efeito estufa do que a gasolina e o diesel, nós pudemos ter essa redução extremamente expressiva na nossa região metropolitana. Então, para resumir, nós temos benefícios ambientais no que diz respeito ao uso do etanol, como a eliminação do chumbo da gasolina, isso aconteceu nos anos 80 no nosso estado, e a introdução dos catalisadores, como os senhores podem ver nessa imagem. A redução das emissões de gases de efeito estufa, como eu mencionei, até 90%, a substituição dos combustíveis fósseis, que é desejável para todas as agendas dos países que estão vinculados ao Acordo de Paris, e também as emissões de hidrocarbonetos, né, com menor impacto direto do que seria na gasolina e no diesel. Do ponto de vista energético, nós vamos ter uma diversificação das fontes de energia, isso é muito importante hoje já com a segunda e terceira geração, né, em relação ao etanol e à geração dos biocombustíveis de uma forma ampla, inclusive com a biomassa. O desenvolvimento dessa atividade econômica, então geração de empregos, né? Aumento da segurança energética. Nós temos casos interessantíssimos no interior de São Paulo, em que estamos conectando aquilo que é feito nas próprias usinas para também fazer gestão de resíduos, até mesmo de municípios próximos à usina. Então, no período da entre-safra, uma continuidade desse trabalho. E a cogeração. Aqui nós vamos poder ter também a questão, né, da combinação híbrida com o motor de combustão a etanol, então muitos dos nossos veículos hoje já estão nessa fase e trazendo então extremos benefícios para todos esses setores, não só o ambiental, mas também a parte energética e a parte de novas tecnologias bastante interessantes, eu diria. Então, nós falamos não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Eu tenho que reforçar o estado de São Paulo, que é o grande estado contribuidor desta agenda do etanol, a possibilidade de conectarmos com os elétricos, mas favorecendo ainda mais o etanol, considerando que, no caso do etanol, nós não precisamos alterar a condição dos locais, né, a condição, vamos dizer assim, de toda uma sistemática de infraestrutura, e também não temos que discutir a questão dos resíduos, as baterias pós-uso, como acontece no que diz respeito aos elétricos, né? Então, aqui a gente vai desde a primeira geração de veículos, né, a etanol, até o que nós temos hoje, que está dentro da ideia dos veículos fuel cell, e que nós vamos utilizar as células de inteligência dentro do próprio veículo. E com isso, né, nós chegamos a uma realidade bastante interessante.
essa evolução tecnológica propiciada pelo trabalho do próprio setor, significando uma evolução no licenciamento ambiental. Então, toda vez que nós temos uma melhoria no que diz respeito ao setor privado, nós vamos rapidamente incorporar isso no licenciamento ambiental do Estado. E esse tem sido o segredo, eu diria, do nosso sucesso, né? Então, o protocolo, que hoje é o protocolo Etanol Mais Verde, mas que passou por fases anteriores, trabalhado em conjunto com o setor, esse setor que pôde eliminar a queima da palha da cana anos antes da exigência legal e trazer benefícios para o próprio setor e crescimento econômico para o Estado de São Paulo e para o nosso país. Então, hoje, na nossa visão, nós podemos falar, em termos práticos, que não se trata apenas, e eu já vou parando aqui de compartilhar, não se trata apenas de termos, né, um órgão ambiental que vai fiscalizar e que vai licenciar, mas também um órgão ambiental preocupado em construir, junto com o setor privado, o avanço da agenda e o avanço econômico, não só do Estado de São Paulo, mas também do nosso país em termos práticos, né? E eu coloco isso com toda tranquilidade, não só como presidente da CETESB, mas também como professora da Universidade de São Paulo, professora da Faculdade de Direito da USP, no tema de Direito Ambiental e Direito Civil, vendo que nós podemos sim avançar nessa agenda de descarbonização, e o etanol, a meu ver, é fundamental para isso. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais questões que possam surgir. Muito obrigada e, mais uma vez, me desculpo por não estar com vocês presencialmente. Doutora Patrícia, muito obrigado aí por trazer as suas contribuições. Realmente é muito interessante ver que o setor público e privado podem trabalhar em parceria, construindo caminhos sustentáveis de forma conjunta. Então, acho que, infelizmente, eu fui informado aqui que nós já estamos com o tempo esgotado. Queria agradecer muitíssimo ao engenheiro Paulo Afonso, ao engenheiro Jorge Hilbert, a doutora Patrícia Iglesias, pelas contribuições que trouxeram aqui para esse painel, e agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. Muito obrigado.